A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 12, que traz por título Zacarias e Malaquias. Meu Deus! Pode se preparar, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Isso com relação à Revista dos Juvenis. Ou seja, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, viu? Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 12 dos Juvenis do segundo trimestre de 2024, que traz por título Zacarias e Malaquias. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final desse vídeo, vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. E você vai clicar no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos juvenis, que tem sido bênção pura sem mistura. Então, para iniciar a sua aula, pode realizar a dinâmica, mas se quiser também, pode fazer algumas perguntas com relação ao título da lição. Assim você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos com relação ao tema que será estudado. Aqui você pode perguntar quem foi Zacarias, quem foi Malaquias, se eles profetizaram juntos, se eles profetizaram antes do cativeiro, durante o cativeiro e após o cativeiro. Pergunte também quem já leu algum versículo, quem conhece algum versículo de algum livro, seja Malaquias, seja Zacarias. Pergunte também se eles conhecem algum versículo do livro do profeta Zacarias e do profeta Malaquias. Eu creio que sim, viu? Se você for ver, essas perguntas é para verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos com relação ao livro de Zacarias e Malaquias. Então você pode iniciar também fazendo essas perguntas. Mas observe, deixa a sua turma participar. Nada de ser aquele professor apressado, que gosta de perguntar e responder. Observe, não cabe a você, enquanto professor, ficar mostrando que tem conhecimento. Tem professor que fez teologia, tem professor que é bacharel em teologia, tem professor PhD em teologia e gosta de ficar mostrando que ele tem conhecimento. Não é a função do professor. Nossa função é ensinar os nossos alunos para que eles possam adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Então, faça isso que você vai ver toda a diferença. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, nós estamos estudando os profetas menores. Na verdade, estamos encerrando. Vamos estudar agora o profeta Zacarias, que também é um profeta messiânico que vai profetizar acerca de Cristo. E vamos estudar também o profeta Malaquias, que pode ser também considerado um profeta messiânico, porque vai falar também acerca do Messias, que era tão esperado, desejado. Mas observe, o povo de Israel desejava e esperava o Messias, mas não estava buscando, não estava obedecendo a Deus. E você já sabe, quando o povo desobedece, acontecem várias consequências por causa da desobediência. E assim aconteceu com o povo de Israel, tanto no período do profeta Zacarias,
quanto também do profeta Malaquias, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, se Deus assim permitir. Por isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, já venha participar da nossa família. Mas vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 3, versículo de número 18. Eu creio que toda a sua turma já conhece esse versículo. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Te pergunto, será que está tendo alguma diferença? Será que os nossos comportamentos, as nossas atitudes estão sendo de pessoas que servem a Deus? Pessoas que têm um compromisso com o Senhor? Será que os juvenis na escola, isso mesmo, aperta o juízo desse povo. Será que os juvenis na escola estão tendo comportamento, atitudes, as notas de acordo com o servo de Deus? O comportamento, as atitudes são semelhantes das pessoas que não temem a Deus? Questione a sua turma e deixe eles participar. É momento de apertar o juízo deles. Mas agora vamos para a nossa leitura diária. Você sabe, a leitura diária é a leitura semanal, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia. Toda semana, todos os dias, eu estou postando cartaz referente à leitura diária. Um cartaz bonito, organizado, tanto em cartaz quanto também em vídeo, lá no meu Instagram, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Postamos referente à revista dos juvenis toda quarta-feira, para que você possa aproveitar e compartilhar com seus alunos também, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Por isso, vamos para a leitura diária de segunda-feira. O Senhor é um muro de fogo para o seu povo. Terça, não por obrigação, mas pelo Espírito. Quarta-feira, muitos virão a Jerusalém para buscar a Deus. Quinta, exortação aos sacerdotes por se desviarem. Sexta, Judá foi desleal ao Senhor. Sábado, a obediência para com os dízimos e as ofertas. Precisamos obedecer em tudo. Tem pessoas por aí que só querem obedecer segundo a sua própria vontade. E não é assim não. Devemos obedecer a Deus em tudo. Será que estamos obedecendo a Deus nas ofertas, nos dízimos? Uma coisa eu tenho certeza, as bênçãos do Senhor você quer. Ser curado, ser liberto, crescer, pregar, cantar, ser chamado, ser usado. Todo mundo quer as bênçãos do Senhor. E nós estamos sendo bênçãos para Deus? E nós estamos ofertando a Deus com o quê? Deixa aqui nos comentários também e pergunte aos seus alunos. Mas dando seguimento, vamos para a nossa leitura oficial, que está em Zacarias capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Logo em seguida, Zacarias capítulo 2, versículo 5. Em seguida, o 10 ao 13. Uma outra leitura é Malaquias capítulo 1, versículo 7. Depois, o 10 e o 11. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos juvenis para ler a palavra do Senhor, porque isso fará toda a diferença. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e primeiro item, que traz por título a profecia de Zacarias, no item 1, a conclusão do templo. A profecia de Zacarias é contemporânea de Ageu. Ambos são mencionados como os profetas que estimularam a Zorobabel, governador, a Josué, o sumo sacerdote, e a todo o povo de Judá a iniciarem a reconstrução do templo. A história mostrou que o encorajamento desses profetas surtiu o efeito esperado no tocante à profecia. Enquanto Ageu foi mais prático sobre as etapas para a construção do templo, Zacarias exerceu um papel mais espiritual, anunciando a mensagem apocalíptica sobre o futuro de Jerusalém. Deus tinha uma renovação especial para o seu povo, mas ele precisava ser permanente. Nesse sentido, o ponto inicial era a conclusão da obra de construção do templo. Ei, Jesus amado! Presta bem atenção, professor, para que você possa entender o contexto aqui agora. O profeta Zacarias, ele é contemporâneo de Zorobabel e Josué.
Zorobabel era o governador da época da terra de Israel. Amém? Josué era o sumo sacerdote. E o profeta Zacarias é contemporâneo. Estava ali iniciando esse processo de construção do novo templo, onde a sua mensagem serviu para dar coragem, engajamento, para que o povo pudesse retornar a buscar o Senhor. E você sabe muito bem que nesse período as pessoas estavam mais cuidando da sua própria vida, da sua própria casa, dos seus próprios interesses. É por isso que Deus vai levantar agora os profetas pós-exílio para reconstruir o templo, se dedicar na obra do Senhor. E um desses profetas é o profeta Zacarias. E observe que aqui é logo no período final do cativeiro. Existia a profecia que, depois de 70 anos, o profeta Jeremias profetizou que, depois de 70 anos, o povo de Israel seria liberto do cativeiro. Depois de 70 anos. E esses 70 anos já estava se cumprindo. Então, existia uma grande expectativa. O que é que estará acontecendo? Será que depois dos 70 anos vai vir o Messias? O desejado, o esperado? Qual deve ser o nosso posicionamento? O que é que nós devemos fazer? É nesse contexto que aparece o profeta Zacarias profetizando, trazendo a vontade de Deus para o povo. E nós vamos estudar mais detalhado nesse tópico. Venha conosco. Nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: as promessas messiânicas. Enquanto a primeira parte do livro de Zacarias apresenta a reconstrução, não apenas material, mas também espiritual do povo escolhido, a segunda parte destaca as promessas messiânicas e os acontecimentos finais antes que o Senhor reine sobre toda a terra. Muitas profecias sobre o Messias estão presentes no livro de Zacarias. Por exemplo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o preço da traição de Cristo, 30 moedas de prata, o reconhecimento do unigênito de Deus como Messias e o derramamento do Espírito, Jesus a fonte de águas vivas que purifica os pecados, o pastor será ferido, ou seja, Jesus seria crucificado e as suas ovelhas se espalhariam, o Senhor será rei sobre toda a terra. Algumas dessas profecias se cumpriram, como vemos nos evangelhos. Outras ainda vão se cumprir quando Jesus voltar. Observe o seguinte: na mente do povo de Israel, dos judeus, existia a profecia que, depois de 70 anos, Israel será restaurada. Surgirá, Deus levantará o Messias. Existe uma grande expectativa. Quando isso vai acontecer? Será que está chegando o tempo de Deus para com o povo? Será que a profecia de Jeremias vai estar se cumprindo? Será que a profecia de Jeremias estava certa? Jeremias dizia que seria com 70 anos que o povo sairia do cativeiro, em que Deus estaria trazendo a bênção, Deus estaria dando livramento ao povo de Israel. E como já estava se cumprindo, grande era a expectativa. Mas, no entanto, você sabe muito bem que o povo de Israel, meu Deus amado, se inclinava muito fácil para o mal, se inclinava muito fácil para o pecado. E assim estava acontecendo. O povo tinha até a sua religião, mas muitos costumes, muitos hábitos, muitas manias, aprendidas lá na Babilônia, estavam também acontecendo em Jerusalém, algo que não era permitido pelo Senhor. Por isso, é levantado agora o profeta Zacarias para trazer a mensagem, chamar a atenção do povo sobre a necessidade de retornar para Deus, adorar a Deus, porque a profecia era que viria o Messias. E essa profecia acerca do Messias traz muitas características de Cristo, porque Cristo Jesus, ele é o Messias. Isso mesmo, Jesus, ele é o Messias. Por quê, pastor? Todas as características do Messias nós podemos encontrar em Cristo. Observe, muitas profecias bíblicas contidas no livro do profeta Zacarias referem-se acerca do nascimento do Messias, a sua traição, o seu sofrimento. Muita coisa se refere ao nascimento e à vida de Jesus. Essas profecias já se cumpriram. Mesmo assim, existem ainda profecias que hão de se cumprir, a qual, por exemplo, pastor, aquela que diz que Jesus reinará sobre a terra.
Jesus será o rei de tudo. E isso ainda não aconteceu. Jesus ainda não reina. E quando eu falo reina, é reinar mesmo. Será o presidente, será o líder, será o rei. Não de Israel, não do Brasil, mas sim do mundo todo. Te pergunto, quando é que isso vai acontecer? Quando é que Cristo vai reinar aqui nesta terra? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Já vou aproveitar e recomendar o meu livro, viu? Descomplicando a Escatologia. Aqui eu falo muito bem desse período que Cristo vai estar reinando. E um alerta para vocês. A revista do terceiro trimestre será uma revista escatológica. Vocês vão precisar desse livro daqui para estudar e ministrar. Observe, a revista do terceiro trimestre é escatológico. Recomendo adquirir o nosso livro, tá bom? Aqui eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra de uma forma descomplicada. E observe, a promoção continua, frete grátis para todo o Brasil. Quem tiver interesse, é só me chamar aqui no meu WhatsApp, que será um prazer estar falando com vocês, tá bom? Então observe o seguinte, o profeta Zacarias é levantado por Deus para chamar a atenção do povo, porque o povo já estava saindo na direção de Deus. O povo já estava desobedecendo a Deus. O povo já estava perdendo compromisso com o Senhor. E não adianta somente adorar, tem que adorar do jeito certo. Não adianta somente ofertar, tem que ofertar do jeito certo. Não adianta ter aparência de crente, tem que ser cristão, tem que ter temor a Deus. Deus preza muito com a sinceridade. Deus preza muito com a verdade. Para Deus, não adianta você adorar se você não quer adorar. Não adianta servir se você não quer servir. Não adianta você ofertar se você não quer ofertar. Deus sonda o nosso coração e Ele sabe muito bem as intenções dos nossos corações. Por isso, façamos tudo com muita honestidade, com muita verdade, porque Deus sonda o meu e sonda o seu coração. Eita glória, ali falei, né? Aqui o alimento é forte. Pergunta o seguinte, está gostando? Está entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos agora para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro do canal. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideia de lembrança. Fornecemos também cruzadinhas, simulados, atividades, caça-palavras, tudo isso para que você que é membro possa pegar esses materiais e compartilhar com seus alunos. Pastor, eu quero ser membro, o que é que eu faço? Entre em contato comigo, deixo aqui meu WhatsApp para quem quiser entrar em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o item 1, que traz por título as visões de Deus reveladas a Zacarias. Durante a reconstrução do templo, Deus revelou a Zacarias importantes visões. 2.1, uma síntese de cada visão. Letra A. A primeira visão, o anjo entre as árvores de mirto, aponta o fim do julgamento de Jerusalém e o início da restauração. Presta bem atenção, viu, professor? Olha só, o livro do profeta Zacarias vai trazer várias revelações de Deus para o povo. Revelações para o presente e revelações também para o futuro. Por isso, tudo aquilo que está na Bíblia com relação ao profeta Zacarias são revelações de Deus através dos sonhos, que você sabe muito bem que Deus se revelava através dos sonhos. Pastor, e hoje isso pode acontecer? Pode acontecer, mas vou te contar, viu? Hoje a maior revelação de Deus é a Bíblia Sagrada. Por exemplo, nenhum sonho, preste atenção, converse com seus juvenis, viu? Nenhum sonho está acima da Bíblia Sagrada. Nenhuma revelação está acima da Bíblia Sagrada. Qualquer coisa que você sonhar, qualquer coisa que você vê,
tem que ser examinada de acordo com a Bíblia Sagrada, porque ela é a maior profecia para com as nossas vidas. Amém? Entendeu? Deus fala por visões? Fala. Deus fala por sonhos? Fala. Mas nenhum sonho, nenhuma visão, nenhuma revelação é superior do que a Bíblia Sagrada. Por isso, vigia, vigia, vigia. Agora veja só, as revelações ou sonhos que o profeta Zacarias teve vão mostrar o que vai estar acontecendo com o povo de Israel. Como foi colocado aqui, na primeira visão, aponta o fim do julgamento de Jerusalém e o início da restauração. Ou seja, vai falar acerca do final do cativeiro babilônico, onde Israel estaria retornando para sua terra, dando assim seguimento à reconstrução de Jerusalém e também do templo de Israel. Amém? Vai entendendo, vai anotando tudo para conversar com seus alunos. Agora vamos para o item B, onde está escrito: a segunda visão, 4 chifres e 4 ferreiros sobre os inimigos de Judá que seriam destruídos. Observe o seguinte, esses 4 chifres ou ferreiros representam os inimigos de Israel que seriam destruídos. Isso mesmo, Deus estaria castigando as nações que puniram a nação de Israel. Quem maltratou Israel seria castigado, seria punido. E isso acontece até hoje, viu? Por isso que a Bíblia recomenda nós orarmos pela paz de Israel. Quem se levanta contra o povo de Deus acaba tendo suas consequências. Por isso, eu prefiro abençoar. Agora vamos para o nosso item C. A terceira visão, o homem com cordel de medir sobre a restauração de Jerusalém, cheia de pessoas em busca da presença de Deus. Veja só, esse homem aqui medindo Jerusalém fala da reconstrução, que tudo retornaria, que Israel retornaria a ser grande, que a cidade retornaria a ser abençoada, ou seja, nada vai faltar. Está medindo para deixar claro que nada vai faltar. Israel retornará a ter glória, Israel retornará a ser grande, Israel retornará a ser importante. Por isso, sai aqui, isso é um sonho, viu? Isso é um sonho do profeta Zacarias, onde ele vê um homem medindo os 4 cantos de Jerusalém, do templo. Isso é para confirmar, vai ter construção, vai ter restauração. Israel vai tornar a ser grande. Muitas pessoas não acreditavam, mas quando Deus fala, Deus promete. E agora eu te pergunto, quem é Israel hoje? Grande, importante e abençoada por Deus. Agora vamos para o item D. Observe. A quarta visão, Josué, o sumo sacerdote, recebendo vestes novas sobre Deus prometendo purificar a terra. Eu já disse aqui que Zorobabel era o líder político, Josué era o líder religioso. Quando aqui Josué, isso Zacarias tendo a visão, tendo o sonho. Quando no sonho Zacarias vê Josué, que é o sumo sacerdote, recebendo veste nova, isso fala de restauração, de comunhão, de purificação. Ou seja, Josué ali está também representando a nação de Israel. Ali existe uma promessa de restauração, de comunhão, de purificação. Ou seja, Israel retornaria a ser abençoado. Israel retornaria a buscar e adorar a Deus. Israel retornaria a ser uma nação abençoada, que adora, que serve ao Deus de Israel. Então, veste nova fala de purificação, de santificação. Em outras palavras, Israel retornaria a buscar e adorar a Deus segundo a sua vontade. Eita glória, é forte, é cada coisa, irmãos, mas vai anotando aí para passar as informações para os seus alunos. Dando seguimento, vamos para a nossa letra E, que traz por título: a quinta visão, o castiçal de ouro e as 2 oliveiras, o trabalho de Zorobabel seria bem sucedido. Observe o seguinte, o castiçal de ouro e as 2 oliveiras vão falar exatamente das 2 lideranças principais nesse período. Quem são elas? Deixa aqui nos comentários. Quem são as principais lideranças nesse período? Aqui é destacado como castiçal de ouro e as 2 oliveiras. Deixa aqui nos comentários. Essa eu vou responder nos comentários, tá bom? Quem são essas 2 oliveiras que Deus levantou para abençoar o povo? Deixa aqui nos comentários. Quem me perguntar, eu vou responder lá em nome de Jesus.
Tem pessoas, irmãos, que assistem o nosso canal, não se inscreve no canal, não deixa o like, não faz pergunta nenhuma. Assim você não me ajuda a continuar nesta obra. Não custa nada fazer isso, tá bom? Então esse quesito aqui vou responder nos comentários. E se você souber, fique à vontade, deixa aqui também nos comentários. Assim você estará ajudando outros professores a adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Mas dando ainda seguimento, vamos para a letra F. Observe. A sexta visão, o rolo voante, aponta o julgamento de Deus sobre os malfeitores. Ei, Jesus amado. Irmãos, presta atenção. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Na terra de Israel não era diferente, não. Esse rolo daqui, que passava sobre a cidade e destruía, punia os bandidos, os malfeitores. Isso mesmo, Deus estaria punindo, castigando os malfeitores da sua terra. E eu vou dizer, viu, o que tem de gente merecendo, ei Jesus, que passe o rolo de Deus, que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia na sua vida. Mas saiba que Deus sabe o endereço de todo mundo. Eita glória! Observe, Deus sabe o endereço de quem adora, de quem não adora, de quem é verdadeiro, de quem é falso, de quem fala a verdade e de quem não fala a verdade. Aqui Zacarias tem uma visão onde ele vê um rolo compressor, podemos assim colocar, passando e punindo, castigando, amassando, destruindo todos os bandidos, todos os malfeitores que estavam castigando o povo, que estavam maltratando o povo. Porque Papai do Céu, ele vê e sabe de tudo. Por isso, vigia com teus comportamentos. Agora vamos para a sétima visão. A mulher e o Efa, sobre a impiedade dentro do Efa, sendo levado à terra de Siná. Irmãos, presta bem atenção. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, às nossas falhas. Mas devemos tomar bastante cuidado, porque tudo aquilo que você planta vai estar colhendo. Se você planta pecado, se você comete pecado, você vai estar colhendo aquilo que você plantou. E devemos nos sujeitar diante da potente mão de Deus, nos humilhar diante do Senhor. Nós somos pecadores, mas não podemos nos aceitar, concordar, ficar no pecado. O pecado em nossa vida tem que ser por um acidente, por não ter vigiado. Agora o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Quando nós não vigiamos, podemos cair no pecado, mas há necessidade de se arrepender e imediatamente deixar, confessar e andar em novidade de vida. Mas muitas pessoas gostam do pecado e vivem para pecar, mas o cristão não, o cristão vigia e não faz isso. Mas dando seguimento, vamos para o oitavo sono, a letra H. Observe. A oitava visão, os 4 carros sobre a presença de Deus para toda a terra. É isso que as pessoas têm que entender. O nosso Deus não é somente de Israel, do Brasil, meu e seu. O nosso Deus, ele domina tudo. O nosso Deus, ele é dono de tudo. Tem pessoas que pensam que Deus só manda na vida do cristão. E não é assim, não. Tudo está sujeito à sua vontade. Aqui, por exemplo, representa a grandeza de Deus para com a terra, o poder de Deus para com a terra, o amor de Deus para com a terra, a justiça de Deus para com toda a terra. Independente do tempo, independente do seu país, Deus continua sendo Deus. E precisamos adorar o seu nome, precisamos reverenciar o seu nome. Aqueles que estão nessa terra e não querem servir a Deus, não querem aceitar a Cristo, vão sofrer as consequências. Não querem estar sujeitos à palavra de Deus, vão sofrer suas consequências. Mas tudo isso é uma escolha. Você escolhe o que você quer, você pega o que você quer, mas tudo isso terá consequências, positivas ou negativas. Se você obedecer, vai estar colhendo bons frutos. Se você desobedecer, será punido por causa das tuas ações. Amém? Entendeu? Ficou em dúvida? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários em nome de Jesus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título Renovo Espiritual. É importante ressaltar que a reconstrução do templo, embora fosse de suma importância para a vida religiosa dos judeus, precisava ser acompanhada de uma renovação espiritual no interior de cada um. Por esse motivo, as revelações dadas por Deus a Zacarias foram mais na condição espiritual dos líderes do povo do que na parte estrutural física do templo. A glória de Deus se revela naquilo que é aparente, pois, como afirmou nosso Senhor Jesus, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Deus queria restaurar a nação de Israel. E você sabe, na restauração de Israel, o templo é importante,
porque era no templo que se fazia o sacrifício, a adoração a Deus e assim por diante. Então, o templo era muito importante. Mas a grande preocupação do profeta Zacarias era com a condição espiritual, pois de nada adiantaria construir o templo ou reconstruir o templo se o povo tivesse no pecado, se o povo não adorasse a Deus, se o povo não servisse a Deus segundo a sua vontade. Porque tem pessoas, irmãos, que pensam que o trabalhar, que o ofício é mais importante do que a adoração. E não é, irmãos. Tem pessoas que são profissionais, mas não adoradores em espírito, é verdade. Tem pessoas que podem até amar pregar. Tem pessoas que podem até amar cantar, tocar na igreja. Mas se nesse momento que você está tocando, que você está pregando, que você está trabalhando a serviço da igreja, que se não for feito com o intuito de adoração, de serviço a Deus, de nada adianta. E o profeta Zacarias tinha essa preocupação. O povo precisaria reconstruir o templo, sim, mas também reconstruir a sua vida espiritual. A sua vida precisaria haver uma dedicação, compromisso, um temor a Deus, porque Deus, ele é real e exige do seu povo a santificação, a separação do pecado, para comprovar que eles estão com Deus, para comprovar que eles estão servindo a Deus. Então, o profeta Zacarias tinha essa preocupação da adoração do templo, claro, mas, no entanto, a vida espiritual, como é que está? A sua adoração, a sua devoção, o seu sacrifício, o seu temor a Deus. Será que existe o temor a Deus? Existe uma reverência para com o Senhor? Será que as pessoas estão adorando porque amam a Deus, reconhecem a necessidade ou tão somente no automático, por causa de um nome, por causa do medo? Deus requer a tua adoração com muita sinceridade para que Ele possa te abençoar. Não adianta orar por orar, não adianta pregar por pregar, não adianta servir por servir. Tem que ser feito em espírito e em verdade, com compromisso, com temor, com respeito, porque assim Deus estará recebendo o teu serviço, a tua adoração. Espero que você esteja entendendo. E se não estiver, deixa aqui nos comentários. Já pergunta a você, está inscrito no canal? Se não acredito, pelo amor de Deus, não se inscreveu ainda? Só o sangue de Jesus, viu? Eita glória. Irmãos, Deus abençoe vocês que são inscritos no canal, vocês que são membros, Deus abençoe cada vez mais, tá bom? Mas vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, observe o seguinte, nós acabamos de criar o nosso segundo curso para professores da EBD. Pastor, o segundo curso é a mesma coisa do primeiro? Não. São totalmente diferentes. Qual melhor? Os dois são bons. Depende da sua forma e seu entendimento. Eu recomendo os dois, tá bom? Se você quiser participar do nosso segundo curso, o link vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? São mais de 25 videoaulas. E ainda como bônus, observe, quem vir estudar no meu curso, vou estar dando no mínimo 2 bônus. No primeiro bônus, você vai estar recebendo o meu livro em PDF chamado Descomplicando a EBD. É um livro específico para professores, pessoas que querem se desenvolver na obra de Deus, tá bom? Pode servir para aluno, serve para superintendente, para qualquer um que vai trabalhar a temática da EBD. É o livro Descomplicando a EBD. Quem quiser também estudar nosso curso, vamos fazer o seguinte, eu vou dar de bônus, observe, isso é um bônus, o curso é seu, pode estudar quando você quiser, mas de bônus eu vou estar ofertando para vocês 1 mês de materiais grátis para você ministrar a sua aula. Ou seja, você compra o nosso curso e vai ganhar 1 mês de materiais, de subsídio teológico para ministrar as suas aulas, tá bom? Qualquer dúvida já sabe, me chama no meu WhatsApp e na descrição tem um link para que você possa conhecer o nosso curso e saber os nossos benefícios. Vem estudar conosco que está sendo bênção pura sem mistura. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, o item 1, que traz por título a profecia de Malaquias, no item 1, acusações de Deus contra a falsa religião. Naqueles dias, o templo já havia sido reedificado e o ministério da casa de Deus restabelecido. Entretanto, com o tempo, o povo abandonou o zelo pelo Senhor, que não estava se agradando de suas práticas religiosas. Malaquias fez duras críticas concernentes à adoração hipócrita e mecânica, o casamento com pagãos, a idolatria, o divórcio, a falsa religiosidade, o roubo dos dízimos e ofertas. Essas atitudes revelam o nível de declínio espiritual que o povo se encontrava. A mensagem de Malaquias é muito atual.
Pois, se as nossas práticas espirituais não forem sinceras, seremos igualmente repreendidos por ele. Meus irmãos, entenda novamente agora o contexto. O contexto aqui agora de Malaquias não é o mesmo de Zacarias. O profeta Zacarias profetizou logo no finalzinho do exílio babilônico. Até entendido, né? Já o profeta Malaquias vai profetizar depois de aproximadamente 100 anos. Aqui, o templo já estava erguido, o sacerdócio já estava estabelecido. Mas, no entanto, como sempre, a nação de Israel começa a esquecer-se de Deus, começa a esquecer-se da lei do Senhor e começa a fazer alianças. O povo de Deus poderia até ofertar os seus sacrifícios, mas não tinha compromisso com Deus, não tinha responsabilidade com o Senhor. O templo estava erguido, mas ninguém dava importância. Ei, Jesus amado, ninguém adorava a Deus, ninguém servia ao Senhor, ninguém tinha comprometimento, responsabilidade, atitude de adoradores. E com isso, Deus levanta agora o profeta Malaquias para trazer a repreensão ao povo, para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados, como foi destacado aqui pelo nosso comentarista. Ele destaca a adoração hipócrita e mecânica, ou seja, não existia o primeiro amor, não existia adoração sincera, era pura adoração hipócrita, falsa, cheia de máscara, e para Deus não serve. Não adianta você querer mostrar que é, se você não é diante de Deus. Não adianta você aparecer para o pastor, para o pregador, e você não é diante de Deus. Devemos ter compromisso com o nosso Deus, porque Ele sonda os nossos corações. E no tempo do profeta Malaquias, a adoração a Deus era pura mecânica, sem compromisso e responsabilidade. É destacado pelo comentarista que Malaquias vai estar pregando contra o casamento pagão. Irmãos, na época do profeta Malaquias, os homens estavam se divorciando das mulheres por qualquer coisa, qualquer situação. E começou a haver uma grande mistura agora entre o povo de Deus e os pagãos. Quem são os pagãos aqui? São as pessoas que não são de Israel. Começou a existir uma mistura entre o povo de Israel e o povo fora de Israel. E isso vai trazer prejuízo para todo mundo. E o profeta Malaquias é levantado por Deus para pregar: vocês estão errados, vocês estão sendo infiéis, vocês estão pegando de mulheres, de homens que não são de Israel. E isso Deus não aceita, Deus não concorda. Te pergunto, e até hoje mudou? Ei, Jesus amado, viu? Juvenis, pode casar, no tempo de Deus, no tempo certo, mas tem que ser no Senhor. Quando chegar na idade, procura uma menina, da igreja, pelo amor de Deus. Quando chegar a idade, procura um menino. Aí o juvenil diz o seguinte, aí o jovem diz o seguinte: mas na minha igreja não tem ninguém, mas na igreja do lado tem. Vai na cidade vizinha, vai no povoado, vai nas congregações. Deus vai entrar com providência, mas tem que ser no Senhor e não com qualquer um. Aqui também foi destacado que Malaquias vai pregar contra a idolatria. Irmãos, a idolatria sempre atingiu Israel. Sempre Israel queria, porque queria ficar parecendo com as outras nações. Mas Deus quer exclusividade. Adorarás somente ao teu Deus. Servirás somente a Deus. E assim também conosco hoje. Você não pode dividir sua adoração com ninguém. Você não pode dividir a sua adoração a Deus com nada nem ninguém. Tem muitas pessoas trocando adoração a Deus pela adoração à sua própria igreja, o seu próprio pastor, a sua própria liderança, e está errado. A nossa adoração é feita para Deus e do jeito que Ele quer. Destacado ainda a falsa religiosidade, ou seja, o povo imitava a adoração a Deus, mas não adorava a Deus. O povo dizia que ia servir a Deus, mas não estava servindo a Deus. O povo dizia que tinha compromisso com Deus, mas não tinha compromisso. E esse julgamento, irmãos, quem estava vendo era o próprio Deus. Deus que estava dizendo que não aceita, que não quer, que não concorda. Levanta o profeta Malaquias para chamar a atenção do povo, para ver se o povo se converte, para ver se o povo larga o pecado e retorna a buscar o Senhor. Te pergunto, será que o povo retornou? O que você acha? O profeta Malaquias também traz uma mensagem acerca que o povo estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Ei, Jesus amado, vou perguntar, viu? Você que é professor da EBD, você oferta a Deus? Você é dizimista? Pergunte também aos seus alunos: quem é dizimista aqui?
Quem não é dizimista? Eu não sou dizimista porque não tenho emprego. Deus vai abrir a porta do emprego em nome de Jesus. Eu não sou dizimista porque eu não tenho comércio. Deus vai abrir a porta do comércio em nome de Jesus. Vai ter emprego, vai ter comércio, vai ter renda, mas pelo amor de Deus, seja dizimista, seja ofertante na casa do Senhor. Como é que você quer as bênçãos de Deus e você não oferta? Como é que você quer a bênção do Senhor e você não é dizimista? E está igualmente o povo de Malaquias, será? Ah, pastor, pegou pesado. Irmãos, tem que apertar o juízo do juvenis. Juvenis precisa ofertar na casa de Deus. Juvenis precisa devolver o dízimo na casa do Senhor. Precisa ser feito. E a responsabilidade é sua. Você está tendo a oportunidade de pregar, de ensinar, para que o povo não seja também repreendido. Assim como a nação de Israel foi pelo profeta Malaquias, onde deixou bastante claro que o povo estava roubando a Deus. O povo estava roubando a Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Ou seja, o profeta Malaquias tem palavras duras, mas precisa ser ensinada. O povo precisa ouvir para depois não falar: eu não sabia que era assim, ninguém me informou, ninguém me ensinou. Você está sendo ensinado e vai ensinar também a sua turma, viu? Fica aqui a dica. Mas agora vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: a diferença entre o justo e o ímpio. Uma das lições mais importantes que Malaquias trouxe ao povo se referia à falta de honestidade perante Deus. Malaquias confrontou os que agiam com falsidade, mas também o desânimo daqueles que diziam ser inútil servir a Deus com integridade. Eles declaravam que não valia a pena praticar o correto, pois os soberbos é quem prosperam. Contudo, Deus prometeu castigar a maldade do povo e poupar os que genuinamente temeram o seu nome. Assim, por meio do profeta, o Senhor garantiu que eles veriam outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. O Senhor sabe recompensar os que o servem de todo o seu coração. Observe o seguinte: o povo de Israel começou a observar no tempo do profeta Malaquias. Começou a observar a prosperidade dos ímpios e começou a falar o seguinte: eu sou servo de Deus, eu adoro a Deus, eu dou oferta, eu dou dízimo, mas nós não estamos tendo prosperidade. Quem prospera mesmo são os ímpios. Quem tem carro são os ímpios. Quem tem cavalo são os ímpios. Quem tem as melhores casas são os ímpios. Quem é dono do comércio são os ímpios. O povo de Israel começou a observar que a prosperidade estava vindo para os ímpios e começaram a dizer o seguinte: não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena dar oferta. Não vale a pena dar o dízimo, porque nós estamos dando a Deus e, no entanto, quem está tendo prosperidade são os ímpios. Te pergunto, você já pensou dessa forma? Você já falou dessa forma? Você já orou dessa forma? Deixa aqui nos comentários. Então, o profeta Malaquias é levantado por Deus para dizer o seguinte: que haverá o tempo, que haverá o momento em que Deus estará abençoando o povo de Israel. Que Deus vai estar abençoando o seu povo. E outra vez vereis a diferença. Ou seja, Deus iria trazer prosperidade, crescimento, desenvolvimento. Os ímpios seriam castigados. Os justos seriam abençoados. Os justos terão prosperidade. Os ímpios terão castigo. O profeta Malaquias é levantado por Deus para deixar bastante claro: outra vez vereis a diferença. Isso aqui fala da bênção de Deus, do cuidado de Deus. Ou seja, Deus vai estar cuidando, protegendo, livrando, abençoando, prosperando o justo. Já os ímpios serão castigados devido ao seu comportamento, devido às suas atitudes. Te pergunto, você está preparado para ver essa diferença? Agora, qual grupo você estaria? No grupo dos ímpios ou no grupo do justo? Deixa aqui nos comentários e aperte o juízo do seu juvenis. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: os profetas Zacarias e Malaquias foram chamados por Deus no período pós-exílico. Naquele tempo, uma característica marcante no povo que retornou da Babilônia foi a falsa religiosidade, pois não servia a Deus com integridade. Precisamos sempre vigiar para não nos tornarmos cristãos apenas em aparência. A palavra de Deus nos encoraja a buscarmos um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Portanto, decida não servir a Cristo de qualquer maneira. Faça o seu melhor e Ele certamente o recompensará. Irmãos,
Fale com seus alunos. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aprova qualquer coisa. Deus não abençoa de qualquer maneira. Nosso Deus é grande. Nosso Deus, irmãos, não precisa da sua autoafirmação que Ele é Deus, porque Ele continua sendo Deus. Se você quiser adorar, Ele é Deus. Se você não quiser adorar, Ele continua sendo Deus. Ou seja, Deus não precisa da sua autoafirmação, da sua afirmação que Ele é Deus, porque Ele continuará sendo. A sua opinião não vai afetar a Deus. Mas, no entanto, Ele nos ama. Ele quer manter relacionamento conosco, quer nos abençoar, quer nos guardar, quer nos salvar e requer de nós obediência, dedicação e compromisso. Fazendo assim, você será abençoado. Amém? Entendeu? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Já vou falar também, não terminou nosso vídeo, porque ainda falta a nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional, vai te ajudar na aplicação dessa aula e também aquele resumo abençoado, tá bom? Por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da lição de número 12 do Juvenis, que traz por título Zacarias e Malaquias. E pode se preparar, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Juvenis. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica. Ou seja, toda quarta-feira estreia vídeo novo em nosso canal com relação à Revista dos Juvenis. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui o alimento é forte. Mas agora vamos para a nossa dinâmica da lição de número 12 do Juvenis, do segundo trimestre de 2024, que traz por título Zacarias e Malaquias. Presta bem atenção. Nós estamos chegando ao final do estudo dos 12 profetas menores. Eu acho interessante você fazer um pequeno resumo. Observe, um pequeno resumo daquilo que foi estudado. E essa atividade você pode fazer de várias maneiras, tá bom? Vou passar para vocês aqui algumas atividades que vocês podem realizar com a sua turma. Por exemplo, você pode colocar um desafio. Ei, Jesus amado! E você sabe, né? Os juvenis gostam desse desafio. Você vai fazer o seguinte, você vai pedir que todos os alunos levem a Bíblia Sagrada. É necessário que todos os alunos tenham a Bíblia Sagrada e sem mãos, tá bom? Em mãos, nada do celular. Vamos incentivar os nossos alunos a fazer a leitura da Bíblia impressa, viu? Isso é importante. Então, veja só, todos os seus alunos precisam estar com a Bíblia Sagrada na mão. Você vai pedir que todos estejam fechando a Bíblia. E você vai estar citando os livros dos profetas menores. E eles precisam abrir. Aquele que abrir primeiro vai ganhar um bis, vai ganhar um bombom, um chocolate, um pix. Deixa Deus te usar, viu, professor? Você sabe muito bem que não é tão fácil assim, deveria ser fácil, mas não é tão fácil assim achar os profetas menores. Eu já vi acontecer o seguinte, o pastor falou, abra sua Bíblia em Sofonias. Tem gente que procurou de Gênesis até Apocalipse e nunca achou. Meu Deus, será que tiraram da Bíblia? Então, veja só, essa atividade vai servir para isso, para que seus alunos possam adquirir conhecimento acerca do livro da Bíblia Sagrada, aonde está, tá bom? Então vai funcionar da seguinte maneira, você vai citar o livro, isso mesmo, e eles precisam abrir. O primeiro que abrir vai ganhar um brinde, vai ganhar um chocolate, e aí você dá seguimento. O profeta Amós, achou, parabéns, dá o brinde. O profeta Zacarias, abre agora, dá um brinde.
e assim por diante. Se você quiser, pode até fazer uma pegadinha. Abra agora no profeta menor chamado de Isaías. Isaías não é profeta menores. Eita glória! Você pode citar também. Abra agora o profeta menor chamado de Mateus. Será que eles vão procurar? Só o sangue de Jesus, viu? Mas a atividade é essa. Você cita o nome do livro e eles precisam abrir imediatamente. Quem abrir primeiro vai ganhar um bônus, vai ganhar um bis, vai ganhar um chocolate. Deixa Deus te usar, tá bom? Essa aqui é uma atividade que você pode fazer já no início. Vai servir, mas fique tranquilo que eu tenho outra atividade aqui mais teológica, tá bom? Mas pergunta o seguinte, você está gostando, está entendendo, fica em dúvida, vai fazer, vai modificar, fique à vontade. Aqui é tão somente ideia, mas se você está gostando, já deixa seu like, viu? Vamos agora para a segunda atividade, ou a nossa segunda dinâmica da lição de número 12 do Juvenis. Mas antes, observe o seguinte, se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráfico, atividades, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Estamos enviando também mapa mental, enviamos cruzadinha, caça-palavra, atividades online, vários materiais para que os membros possam pegar, utilizar e enviar também para os seus alunos. Se você quiser receber os nossos materiais, ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora vamos para a nossa segunda atividade ou dinâmica para realizar da lição de número 12 do Juvenis. Preste atenção. Você pode fazer o seguinte, eu até já separei aqui para vocês, até alguma relação dos versículos mais conhecidos dos 12 profetas menores. Isso mesmo, presta atenção. Você vai precisar, para realizar essa atividade, uma relação com os 2 versículos mais conhecidos dos profetas menores, de Oséias até Malaquias. Eu já separei aqui para vocês. O que é que você pode fazer? Você pode citar o versículo e quem achar primeiro vai ler e vai escolher um outro aluno para explicar. Ei, Jesus amado, então é melhor achar o versículo, viu? Entenda o seguinte, você vai levar a relação dos versículos mais conhecidos dos 12 profetas menores. É o que nós estamos estudando, tá bom? Chegando lá, você vai citar o versículo. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 6, versículo 6. Valendo! Quem achar primeiro vai ler o versículo, mas não vai precisar explicar. Ele poderá escolher um outro aluno para fazer a explicação, viu? Eita glória! Será que seus alunos vão acertar? Já vai deixando aqui nos comentários, tá bom? Então, por gentileza, pegue aí caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações, tá bom? Versículos conhecidos dos 12 profetas menores. Anote aí. Oséias pode ser Oséias capítulo 13, versículo 9. Oséias capítulo 6, versículo 6. Joel pode ser Joel capítulo 2, versículo 28. E Joel capítulo 2, versículo 13. Amós pode ser Amós capítulo 3, versículo 3. E Amós capítulo 5, versículo 24. Obadias pode ser Obadias capítulo 1, versículo 3. E Obadias capítulo 1, versículo 15. Jonas pode ser Jonas capítulo 1, versículo 1 e Jonas capítulo 2, versículo 1. Miqueias pode ser Miqueias capítulo 6, versículo 8 e Miqueias capítulo 5, versículo 2.
Naum pode ser Naum, capítulo 1, versículo 7, e Naum, capítulo 1, versículo 15. Abacuque pode ser Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e Abacuque, capítulo 2, versículo 14, ou versículo 1. Fique à vontade. Em Sofonias pode ser Sofonias, capítulo 3, versículo 17, e Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Ageu pode ser Ageu, capítulo 1, versículo 8, e Ageu, capítulo 2, versículo 9. Zacarias pode ser Zacarias, capítulo 4, versículo 6, e Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E Malaquias, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, e Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10. Aqui passei para vocês aqui agora a relação dos versículos mais conhecidos dos profetas menores. Você pode pegar esse versículo, fazer a menção dele e o aluno procura na Bíblia Sagrada, escolhe o aluno para explicar e vai ser bênção pura sem mistura. Em outras palavras, já leva aquela caixa de bis, de chocolate, deixa Deus te usar, professor. Eita glória! Pergunta o seguinte, você está gostando? Entendeu? Ficou em dúvida, pastor? Eu quero essa relação por escrito, o que é que eu faço? Entra agora lá no nosso blog, anote aí, digita aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai ter acesso ao nosso blog. Chegando lá, você clica no menu Juvenis, lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também a nossa explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada do Juvenis, que tem sido bênção pura sem mistura, tá bom? Só o seguinte, está gostando? Então se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica, crente!